Muito bem, enquanto abre essa pergunta, vamos para fechar esse tema, antes de falar da reforma ministerial que está vindo aí, pressão total no presidente, Centrão está querendo abocanhar umas fatias do governo, mas só para fechar esse tema, dessa invasão de competências. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu um artigo para o jornal Folha de São Paulo. Pacheco é jurista, criticando o julgamento que trata sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal que está tramitando no STF. Segundo Pacheco, a corte não tem capacidade constitucional, nem expertise para analisar o tema. Ainda de acordo com o presidente do Senado, o assunto é complexo e demandaria uma discussão sobre regras para controlar o mercado. Pacheco ainda disse que, abre aspas, o Supremo, sob a alegação de que precisa reduzir a população carcerária e proteger o jovem da periferia, ao criar um critério fixo de quantidade de droga para uso, retirou do juiz a análise do caso concreto e pode contribuir para o ilícito. Meu querido Alexandre Bissoli, rapidinho, vou pedir um comentário mais rápido de cada um, e o Felipe também, obviamente, vai ter toda a oportunidade de se manifestar. Dizer que, ao descriminalizar o artigo 28, vai contribuir para reduzir a população carcerária, é uma afirmação errada, porque o artigo 28 não leva à cadeia. O artigo 28, que é o porte para consumo, não tem pena privativa de liberdade. Não cabe sequer prisão em flagrante. O que vai permitir é que organizações criminosas se aproveitem usando microtraficantes para vender pequenas quantidades na porta de escolas. Se eu estiver errado, por favor, pode discordar de mim, como o Felipe adora fazer. Capês, eu acho que não é uma questão de discordar ou concordar, acho que é uma questão da forma da gente analisar. Nós estamos primeiro aqui falando de direito. Direito não é uma ciência exata, tem as suas complexidades e os seus aspectos a serem analisados. Mas quando eu digo que a gente tem uma hipocrisia na forma de analisar, também é esse tipo de afirmação. O problema do sistema carcerário brasileiro não está ligado a porte de droga, não. Está ligado a uma série de coisas, dentre elas, as prisões cautelares que são dadas sem qualquer critério ou cuidado no Brasil, que ficam lá entupindo o sistema carcerário, porque tem um monte de gente presa sem sequer ter sido julgada em anos que estão lá. Esse é o problema maior da população carcerária. E quando eu falo, Dani, hipocrisia do assunto, é hipocrisia sim. Hipocrisia de todos os envolvidos pelo seguinte sentido. Porque a gente fica aqui, inclusive fazendo quem nos assiste, confundir descriminalização com legalização. Nós estamos falando de descriminalização e a gente já fica falando em legalizar, em comparar uma coisa com outra. É induzir a erro quem nos assiste, são coisas diferentes. Uma coisa por critério objetivo para a gente não empresa, pelos exemplos que o Felipe trouxe aqui. Capês, respeito muito você enquanto promotor e seu histórico sério, enquanto político e seu histórico sério, enquanto responsável pelo PROCON e seu histórico sério. Mas nem todos os promotores têm o devido zelo e cuidado que você teve na sua vida. Quem é advogado e acompanha o dia a dia, apesar de eu não cuidar de direito criminal no escritório, mas tenho muitos colegas criminalistas, a realidade é outra. Os critérios não são elaborados de forma objetiva, porque está lá a lei que a gente leu. De acordo com o caso concreto, isso e aquilo. Eu falava na discussão anterior, quando tudo é muito subjetivo, cada um interpreta de um jeito. E esse é o problema do Brasil. Aí um interpreta de uma forma, outro de outra, e começa a ser sorte, Felipe. O ministro que cair vai te dar sorte de liberar ou não. O juiz que cair vai te dar sorte de interpretar sim ou não. A autoridade policial que vê as circunstâncias vai relatar de um jeito ou não. A gente não pode, num sistema de justiça correto, ficar à mercê da sorte. A sorte da autoridade que fiscaliza, a sorte da autoridade que julga, a sorte da jurisprudência que será aplicado. Isso não é a segurança jurídica. Mas isso é aplicado a qualquer tipo de assunto, não é e não só para a questão das drogas. Mas, porque aqui eu vejo a legislação... Bisoli, nós estamos falando em pena restritiva de liberdade. Eu preciso trazer uma atenção para isso. Mas esse artigo não tem pena privativa de liberdade. Não. Eu estou falando do tema drogas. Legislação que traz um contexto. O artigo 28 não tem pena privativa. Não, mas a interpretação... Calma, gente, um de cada vez. Não existe subjetividade. Eu também falo aqui. Bissoli, só para você acha que, então, que a Polícia Militar agora tem que andar com uma balancinha? Cada vez que pegar um jeito de maconha, vai pesar. Se tiver 0,4, leva para a delegacia. O que eu estou dizendo é que, apesar do artigo que se discute aqui, referido, não prever a prisão, quando você tipifica em outro artigo,
por análise de critérios subjetivos, você passa a ter a possibilidade de prisão. O que eu estou dizendo é que a subjetividade da análise permite que saia de uma tipificação que não tem prisão para uma que vai resultar em prisão. É essa a discussão que eu estou fazendo. Tudo bem. Você diz subjetividade da análise. Eu estou dizendo que, de acordo com a lei, a autoridade policial é obrigada a dizer se o sujeito tem antecedentes, conduta social, local da prisão, quantidade da droga, ele tem que fundamentar por que ele entende que é. E mesmo que ele fundamente, mesmo que ele fundamente que alguém com mesmo que ele fundamente 0,3 gramas de maconha é tráfico, no dia, em 24 horas, ele está na frente de um juiz e de um promotor. 3 gramas aí, ó. Então, será possível? Se ele foi pego com 3 gramas e está condenado por tráfico... Está no STF a cara do cara aí. Prometo que é o caso que está no STF... Bom, vamos fazer o seguinte... Prometo que a última colocação em relação à tua colocação. Concordando com várias posições do Zanin, como concordei tecnicamente aqui, mas uma eu discordei das últimas que ele tomou e trazendo o exemplo que você disse, que foi a não aplicação do princípio da insignificância ou bagatela num caso de um furto de R$100. Ah, mas a jurisprudência dominante fala que 10% do salário mínimo, isso é o que fala, é critério que tem... E foi aplicado, entendendo que naquele caso na minha opinião, não se aplica. Julgar em razão de um caso concreto específico, você mudar uma lei genérica que vale para toda a situação, eu considero totalmente inadequado. Mas como não vamos chegar num acordo aqui, e já estão me pedindo para entrar numa pauta política, que daqui a pouco está virando aula de direito isso aqui, mas nós estamos falando de um tema importante, viu? Quando tiver na porta da escola do seu filho lá, um traficante com 0,3 gramas, vocês vão achar esse assunto importante. Esse argumento é um argumento ruim. É ridículo. É ridículo. Então, é o seguinte... Sabe por que é ridículo? Te falo por que é ridículo. Porque atualmente, se o traficante colocar um cara branco com escolaridade alta para vender 3 gramas de droga, é considerado usuário de forma automática. Então, legal. Pessoal, se tiver um cara... Não precisa ter balancinha, não, Capim. Tá certo. Atualmente não precisa ter balancinha, não. Se tiver um cara branco... E tem. O PCC está incrustado... Você tá nervoso. Calma. Relaxa. Esse argumento aí que vai ter gente vendendo droga com 3 gramas... Eu já te falei... É mentiroso, falacioso e não condiz com a realidade. É verdade. Fique tranquilo. Quando tiver um cara branco condenado por crime organizado e tráfico de drogas na porta da escola com 0,3 gramas, a polícia não vai prender, ainda que ele seja membro do PCC. Sem ser condenado. Se ele tiver antecedentes... Sem ter antecedentes. Sem ter antecedente. Aí você vai olhar a lei. Não tem antecedentes, não foi condenado, pequena quantidade, não vai autuar como tráfico. Agora, se você acha que vai por esse critério demagógico e não legal, é outra coisa. Logo vão concluir que não precisa de legislador, mas